dia, tudo bom? Prazer, meu nome é Adriana, sou uma das pastoras da igreja Comunidade Evangélica Sementes da Fé, sobre proteção espiritual do nosso Bispo Alan e da nossa Bispa Elisete. O nosso endereço fica a Rua Alfredo Barbosa, número 206, Jardim Rosana. Como que eu faço para chegar até aí? É Zona Norte, é longe? Não, você desce no metrô, Parada Inglesa, tem um ônibus chamado 163. Ele passa aqui na porta da igreja, ok? O nome do ônibus é Jardim Palmira. Passa aqui na porta da igreja. É só falar ali onde que é a Sementes da Fé, onde que é a padaria do Renzo. É um ponto depois ali, irmão, da padaria do Renzo. Não tem o que errar, ok? Você desce aqui na pracinha ao lado, vem, já vai estar aqui conosco. Hoje estamos com as gotas de amor a respeito, irmãos, da língua. O que são gotas de amor? Gotas de Amor é um projeto que Deus colocou no nosso coração, de uma evangelização assim pequena, de mais ou menos uns 15 a 10 minutos, e logo em seguida são as nossas orações. Por que nós fazemos essas gotas de amor? Eu trabalho no comércio e as pessoas sempre me pedem oração ao longo do dia. Falam, Adriana, tudo bem? Como nós vamos fazer? Antes era só no WhatsApp, agora nós estamos aqui no YouTube e aonde mais Deus quiser, onde mais Deus permitir. Vamos multiplicar a palavra do Senhor, despertar novamente a vontade de você voltar para o altar do Senhor, despertar novamente a vontade e a curiosidade para saber o que estamos fazendo. É aqui, ministrando a palavra do Senhor. Como o meu tempo é resumido, irmãos, eu tenho que correr muito. Eu corro muito durante a semana, né? Então não dá tempo de atender todos os telefonemas, não dá tempo de atender todos os que nos mandam pelo Face, ou mesmo se mandar e-mail, irmãos, eu nunca abri a caixa de e-mail, não mande e-mail para mim. Nunca abri. Não sei nem como que é, pra dizer a verdade. Tem vezes que eu abro e falo, ai meu Deus, que desespero ler tudo aquilo. Me manda áudio, viu? Eu esqueci de colocar nas outras gravações meu telefone. Ainda bem, né? Senão eu não ia dormir mais. Mas eu quero falar para você. Você que é mais íntimo, que já tem meu WhatsApp, passa por aí, no nome do Senhor Jesus Cristo. Além da risada comigo, irmão, o técnico que nos acompanha, ele que nos fez lembrar pela misericórdia do Senhor. Pastora, vamos gravar? Falei, vamos embora. O projeto de Deus ele não pode morrer na tua vida. Amém? Jesus vem vindo. Vamos fazer tudo que Ele tem colocado no nosso coração para que a obra do Senhor cresça. Hoje vamos estar lendo em Tiago 3. Por que Tiago? Lá vem esse nome, exatamente isso a respeito da língua. Só Jesus para ter misericórdia, que eu que refreio em nome do Senhor Jesus Cristo. Só não refreio para falar de Jesus. Amém? Os pecados da língua e o dever de refreá-la. Meus irmãos, não vos torneis como muito de vós, mestres sabendo e havendo de receber maior juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o seu corpo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos, para que eles nos obedeçam, assim também dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios, que sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequenininho leme são dirigidos para onde queira o impulso do timoreiro. Assim também a língua, pequeno órgão que se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasa tão grande selva. Ora, a língua é o fogo, o mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. Não só o que põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também posta da mesma em chamas pelo inferno, pois toda espécie de feras, de aves, de répteis, de ser marinho, doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, meu Deus do céu, a língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Como ela bendize ao Senhor e Pai, mas também com ela amaldiçoa os homens, feito à semelhança de Deus. De uma só boca precede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Acaso pode uma fonte jogar da mesma fonte água doce e água amargosa? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira produzir figos? Tampouco a fonte de água salgada não pode produzir água doce. E aqui quando Tiago ele falava isso, ele era uma pessoa muito sábia quando ele disse isso, que o homem ele pode dominar o seu corpo através do momento que ele domina a sua própria língua, que a língua ela era um pequeno leme que leva os grandes navios a grandes lugares, é uma madeirinha assim, irmão, que ele vira assim
e ele vai conduzindo o barco para o lado onde ele quer. Que a língua é uma pequena fagulha que pode queimar uma floresta inteira. E aí ele vai dizendo assim, ó, que todos os animais e as feras, as aves, os répteis, os seres marinhos, todos eles são domados pelo gênero humano. Irmão, mas a língua, ela não é domada pelo homem, muito pelo contrário. O homem não é capaz de domá-la. Ela é um mal incontido, carregado de veneno mortífero. Ela bendiz ao Senhor, mas ao mesmo tempo amaldiçoa o homem. Dela procede bênção e procede maldição. E como é que se pode jogar de uma fonte água salgada em água doce? Não é, irmãos, não é uma coisa assim terrível, né? E a gente tem pensado, sou professora de escola dominical, e quando nós vamos falar sobre a língua, como os outros, eu até babo. Porque ela é um mal incontínuo. Nós temos também um grupo de adoração de mulheres, onde que o nosso símbolo é esse, parou em mim. Exatamente, gente, você vem, parou em mim, não vai passar de mim, em nome do Senhor Jesus Cristo. Quando alguém vier falar alguma coisa que seja de outra pessoa, porque assim, o fofoqueiro é assim, ele atira fogo e sai correndo, ele deixa você na brasa, viu? Você não pensa que o fofoqueiro vai estar lá, te dando aquele apoio, falando, não, eu falei mesmo, ele vai falar, eu não disse nada disso, ele ó, e dá no pira. E como foi dito hoje na escola dominical, o fofoqueiro é quem escuta. Porque ele fica lá paradinho escutando e ele sempre tem um melhor amigo com quem ele vai se desabafar. Aí ele chega lá pro melhor amigo e fala assim, olha, eu não quero que você conte nada pra ninguém, mas ó, fulano, betano, e aquilo vai virando uma fogueira. Né? Infelizmente, pessoas têm se afastado, têm perdido emprego por causa de fofoca, pessoas têm perdido casamento, pessoas têm perdido relacionamento, pessoas têm perdido a paz dentro da sua própria vida, pessoas têm assim, se perdido literalmente dentro da sua própria boca. Existe um provérbio, ele não é um provérbio, né, evangélico, mas ele diz exatamente isso, que o homem, ele é senhor daquilo que ele não falou, mas ele é escravo daquilo que ele disse. Você já parou para pensar? Ele é escravo daquilo que ele falou, e se ele falou, ele tem que assumir o B.O., né? Porque na nossa outra gotinha de amor, nós falamos que segundo Timóteo, que ele tem que ser bom obreiro que sustenta a sua palavra. Então, se você falou, você sustenta. E como é que nós podemos refrear isso daí? Esse pequeno membro que pode levar um corpo com mais de 80 quilos para o inferno, que vai baixar para 60 quilos, se Deus quiser, mas também não vai para o inferno, vai para o céu, em nome de Jesus. Como é que isso pode acontecer? Irmãos, nos guardando do Senhor. Davi, quando ele falava isso, ele dizia, olha, Senhor, coloca um freio na minha boca. Coloca um freio na minha língua. Tem vezes que você está tão irado que você, fulano, sim, glória a Deus, aleluia. Aí você vai seguir. É o famoso conta até 10 que o bispo Alan fala, conta até 10. Nós sabemos que nesse espaço de 10 segundos dá tempo de esfriar uma panela de pressão. Eu costumava dizer isso muito para as pessoas, que eu era uma panela de pressão, mas que o Senhor colocou água em cima e eu voltei a esfriar, graças a Deus. Esses 10 segundos que eu ia, não, depois eu posso me arrepender, eu tenho que ir lá pedir perdão para a pessoa, pode acontecer tanta coisa, pode se desviar uma alma, pode perder uma vida por causa da minha boca, meu Deus, como que eu vou fazer, Senhor, me ajuda? E foram noites de choro, foram noites e noites de lamentação, dias e dias falando, Senhor, refreia minha língua, refreia minha língua, refreia minha língua, deixa eu falar só do teu evangelho, só da tua palavra. Mas de vez em quando você não quer soltar aquele veneninho da vontade. Tem pessoa que merece todo o veneno do mundo. Mas o que você fala? Você abençoa. Você abençoa. Conheci uma pessoa em Brasília que falava assim, olha, quando duas pessoas estiverem brigando, você nunca vai defender quem está certo. Defende quem está errado. Eu falava, por quê? Falava assim, porque aquela pessoa vai ficar com tanta vergonha que ela vai fechar a boca e vai embora. Você sabe que fulano não presta, começa, não, isso daqui é uma bênção, você está brigando com ele. Porque aquele que é sábio vai entender que ele está apaziguando. Mateus 5 fala, olha, bem-aventurados são os pacificadores. Então nós temos que ter as bem-aventuranças do Senhor em nós. Como eu vou ter a bem-aventurança se eu não ler a palavra? Como é que eu vou refriar a minha boca se eu não ler a palavra? Então, irmãos, este pequeno ser abençoado pode ser usado para glorificar, pode ser usado para exaltar o nome do Senhor. Esse pequeno membro pode ser usado para glorificar o nome desse Deus.
Deus. Então, na hora da sua raiva, prenda a sua boca. Não passe nada para diante, irmãos. Não passe. Você vai se arrepender depois. Você vai ver que aquela pessoa não olha mais para a tua cara, que vira uma bagunça, vira um incêndio. E como é que a gente apaga um incêndio numa fogueira? Não apaga. O bombeiro vai lá com jato d'água, vai com fumaça, vai com aqueles pozinhos para apagar, vai com cobertor para bater, não apaga, irmãos. É uma coisa que eu aprendi desde pequena: água para baixo e fogo para cima. Só a mão de Deus que segura. E depois para você sair do meio dessa confusão. Porque o diabo quer isso, te botar no meio da confusão, depois ele sai pro lado de fora, ó, e fica só batendo palma. Ele é que nem Nero, botou fogo em Roma e depois ficou lá sentado assistindo. Não nem aí, viu? Todo mundo certo em fogo e ele dando risada do outro lado. Da mesma maneira o diabo, ele te bota no meio da confusão e sai fora. Por isso que toda vez que a tua boca for falar algo que não glorifique o nome do Senhor, fale: Senhor, tem misericórdia de mim, me ajuda. Se contenha, começa a se controlar, começa a se controlar, começa a se controlar, é uma experiência própria. Começa a se controlar, não exploda, conta até 10. Fulano falou de mim, irmão, vamos orar por ele. Quem me conhece aqui na igreja sabe que eu sou irmã, vamos orar? Eu falo: não dá nem para contar nada para a senhora, não dá para contar nada para mim, porque eu vou falar: vamos orar. Ele já sabe a minha resposta, então nem vem atrás de mim para inventar história. Ou nós paramos de ser mimimi, irmãos, ou nós vamos viver como criança no jardim da infância, só fazendo besteira. Enquanto Deus nos chama para uma maturidade espiritual, o Senhor quer que nós cresçamos e não só largar, tem que crescer. Que só largar é engordar, né? Tem que crescer. Então, qual é a primeira coisa que nós vamos refrear? A nossa língua. Que a nossa boca seja para a glória de Deus. Que a nossa boca seja para exaltar o nome desse Deus. Que a nossa boca seja para bendizer o nome do Senhor Jesus Cristo. Que seja para falar coisas doces. Que seja para falar, e até mesmo numa repreensão, muito jeito de repreender, eu tive que mudar muito. Sabe, o bispo Paulo sempre senta comigo e fala: irmã, olha, João Batista, ele era a voz que clamava no deserto. Ele comia gafanhoto, mas ele também tinha mel. O irmão tem que ser mais doce. Eu passei a ser mais doce. Não estou diabética, meu irmão, mas estou de olho. Daquele jeito, mudei muito. Mas porque aprendi primeiro a ouvir e falar menos. Quando nós falamos menos, nós temos tempo para ouvir mais. E quando a gente abre a boca daquilo que está cheio no nosso coração, você vai ver que só tem Jesus. Aí quando a tua boca se abrir só para glorificar, só para bendizer, para apagar incêndios e não botar gasolina. E tem gente que assim, você fala ali, mas bota aquela pimenta. E se não tem si, é perdão, é vida com Deus, é vida no altar e boca para glorificar o nome do Senhor. Amém? A nós que somos língua grande, não digo a você não, digo a nós. Timóteo 3, Tiago 3. Vida com Deus, boca fechada e orando em todo o tempo, para que nós sejamos irrepreensíveis diante do altar do Senhor. Nós vamos orar como orou Davi, para que o Senhor coloque um selo em nossa boca. Um selo em nossa boca. É isso que nós precisamos do selo. Quando você não fala, a palavra de Deus fala claramente que até o ignorante, ele passa por sábio quando ele está com a sua boca fechada. Até o irmão mais simples, o mais cabeçudo, se ele está lá quietinho, ele passa por sábio. Porque o sábio, não fala, ele observa. E depois ele despeja a sua sabedoria. Vamos pedir ao Senhor que nos dê sabedoria para ficar com a boca fechada no momento certo e na hora certa. Amém? E que a nossa boca seja para a glória do nome do Senhor Jesus. Deus, nesta manhã, Senhor, a qual nos encontramos diante de Ti, estamos Te pedindo, Senhor, aquilo, Senhor, que Tiago pediu. Senhor, que a nossa boca, Senhor, seja para a glória do Teu santo nome. Senhor, que a nossa boca seja, Senhor, aleluia, aleluia, que os nossos lábios sejam como pena, Senhor, de um escritor. Aleluia. Senhor, Deus Todo-Poderoso, que a nossa boca seja assim, só para escrever poemas para Ti, para evangelizar, para Te bendizer, para Te glorificar, para Te exaltar, porque Tu és santo, digno de todo louvor, de toda honra, de toda glória.
Que a nossa boca, Senhor, leve alento através, Senhor, de uma palavra ao caído. Senhor, que a nossa boca leve alento, Senhor, àqueles que estão necessitados. Que a nossa boca, Senhor, se abra para fazer uma oração. Senhor, que a nossa boca se abra, Senhor, como diz em Mateus 5, para trazer, Senhor, a paz no ambiente, Senhor, onde nós estivermos. Senhor Deus Todo-Poderoso, que a nossa boca seja instrumento para a Tua glória. Que a nossa boca, Senhor, se abra para Te glorificar, para Te exaltar, para Te louvar. Seja ela qual for a voz, Senhor, mas que seja a voz segundo o Teu coração. Nós possamos, Senhor Jesus Cristo, ser reconhecido por pessoas que quando se encontram conosco, não encontram somente, Senhor, reclamação, Senhor, em nossos lábios, mas só encontra e fala, nossa, como aquele moço, como aquela moça, só fala de Jesus. Eu encontro com ele, ele está sempre alegre, ele está sempre tão feliz. Eu nunca vi esse moço, essa moça reclamar. Senhor, que nós possamos ser esse, Senhor, ser apontado pelo mundo, mas como aquele, Senhor, que é emissário, Senhor, da Tua palavra, como aquele que é atalaia, como é aquele, Senhor, que grita sobre o muro, Senhor Jesus Cristo, e que fala, que transmite, Senhor, o Teu evangelho, Senhor, o Teu amor e a Tua paz. Senhor, que ao chegarmos, Senhor, no ambiente, que nós não venhamos, Senhor, nos conformar com aquilo que está sendo falado, sendo, Senhor, um ambiente, Senhor, mundano, mas que quando nós abrimos, Senhor, a nossa boca, seja para Te glorificar. Que nós não sejamos, Senhor, aquele, Senhor, que está no meio, Senhor, da rodinha, da pornografia, da sujeira, do palavrão no nosso serviço. Que nós não sejamos, Senhor, aquele, Senhor, Pai, que está lá, Senhor, para ouvir. Mas quando nós abrimos a boca, mesmo estando perto deles, Senhor, eles vão saber que nós somos de Ti. Porque nós falaremos, Senhor, louvado seja Deus, grande é o nome do Senhor, exaltado é o nosso Deus, glorificado seja o Senhor de nossas vidas, que o nosso linguajar seja diferente do linguajar do mundo. Ministra, Senhor, o nosso coração, Senhor, nesta manhã, porque a nossa boca só fala daquilo que o nosso coração está cheio. Senhor, se nós nos enchermos, Senhor, de Ti, se nós nos enchermos, Senhor, de amor, se nós nos enchermos, Senhor, de paz, se nós nos enchermos, Senhor, do Teu Espírito Santo, falaremos somente dessas coisas, Senhor. Não somos, Senhor Jesus Cristo, pessoas, Senhor, aleluia, que é aquelas que não querem nem mais ouvir nada, falar nada. Não, nós temos, Senhor, uma vida social, mas o mundo reconhece, Senhor, a Tua glória em nós. Senhor, o mundo reconhece, Senhor, a glória, Senhor, sobre os Teus filhos. O mundo reconhece, Senhor, a Tua glória, Senhor, em nossas vidas. Senhor, que ao chegar, Senhor, ao lugar, nós sejamos, Senhor, o pacificador, aquele que dá aquela palavra, Senhor, de paz. É aquele, Senhor, que é o deixa disso da hora da briga. É aquele, Senhor, que abre uma palavra de consolo na hora da separação. É aquele, Senhor, que é a palavra de ajuda na hora que o filho, Senhor, daquele outro é preso. Senhor, que Ele é a palavra, Senhor, de amor na hora que tem a confusão dentro do ônibus. Senhor Jesus Cristo, que nós, Senhor, cristãos ou não, Senhor, acreditando ou não, tenhamos a nossa boca, Senhor, guardada, Senhor, em Ti. Tenhamos, Senhor, a nossa vida dirigida pelo Teu Espírito Santo, Senhor. Se nós podemos, Senhor, guardar a nossa língua, nós vamos dirigir todo o nosso corpo. Quando nós guardamos a nossa boca, nós dirigimos o nosso corpo inteiro, Deus. E nós Te pedimos, Senhor, coloca um anjo, Senhor, na guarda, Senhor, de nossa boca. Que o Teu Espírito, Senhor, nos incomode quando nós vamos falar alguma coisa que não seja para a Tua glória. Senhor, que da nossa boca não saia palavrões, Senhor. Que da nossa boca, Senhor, não entre, Senhor, mais, Senhor Jesus, a bebida forte, o álcool, Senhor, o cigarro, a droga, Senhor. Não, Senhor, a nossa boca é para a Tua glória, Deus vivo. Ô Espírito Santo de Deus, Tu és tão, Senhor, presente, guarda-nos, Senhor, em Ti, sustenta-nos, Senhor, em Ti, para que nós possamos, Senhor, ser exemplos, Senhor. Não, Senhor, para que os outros vejam, não, um exemplo, Senhor, para a Tua glória, Senhor, para a Tua glória. Para a Tua glória, carta aberta, livre por todos, que não tenha do que se envergonhar. E em nome de Jesus, que a Tua palavra esteja sempre aos nossos lábios, que nós possamos, Senhor, continuar salvando almas, Senhor, através do nosso falar, em nome de Jesus. Fica conosco, Senhor, na manhã do dia de hoje, em nome